Parábolas de Jesus, capítulo 25. Como enriquecer a personalidade. No Monte das Oliveiras, Cristo falara aos discípulos do seu segundo advento ao mundo. Especificara certos sinais que se manifestariam quando sua vinda estivesse próxima, e ordenara aos discípulos que vigiassem e estivessem preparados. Novamente repetiu a advertência: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mostrou então o que significa aguardar sua vinda. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Esta lição ensinou na parábola dos talentos. O reino dos céus, disse, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O homem que partiu para longe representa Cristo, que ao proferir esta parábola estava prestes a partir da terra para o céu. Os servos, ou escravos da parábola, representam os seguidores de Cristo. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por bom preço, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com precioso sangue de Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Todos os homens foram comprados por este infinito preço. Derramando toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo, Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente, a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedades do Senhor. Todos são chamados para seu serviço, e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que respondem a esta reivindicação. As reivindicações de Deus, porém, não são reconhecidas por todos. Os que professam ter aceito o serviço de Cristo são representados como seus servos na parábola. Os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço, o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. Cristo confia a seus servos seus bens, alguma coisa que deve ser usada para ele. Dá a cada um sua obra. Todos têm seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparando um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Dons do Espírito. Os talentos que Cristo confiou à sua igreja representam especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilha, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 11. Nem todos os homens recebem os mesmos dons, porém a cada servo do Mestre é prometido algum dom do Espírito. Antes de deixar os discípulos, Cristo assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Depois disse: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, verso 29. Somente depois da ascensão, porém, foi o dom recebido em sua plenitude. Apenas quando os discípulos se renderam plenamente à sua operação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Efésios capítulo 4, verso 8 e 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, repartindo o Espírito particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Estes dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. A promessa do Espírito não é apreciada devidamente. Seu cumprimento não é realizado como poderia sê-lo. A ausência do Espírito é que torna tão impotente o ministério evangélico. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência ou qualquer dote natural ou adquirido, mas, sem a presença do Espírito de Deus, não se tocará nenhum coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo. De outro lado, se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para difusão, no universo, das mais elevadas influências. Outros talentos. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Esta inclui todos os dons e dotes originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos discípulos seus, rendemo-nos a Ele com tudo o que somos e temos. Devolve-nos Ele, então, essas dádivas purificadas e enobrecidas, para que as utilizemos para sua glória em abençoar nossos semelhantes. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Os talentos não são distribuídos a esmo. Quem tem capacidade para usar 5 talentos, recebe 5. Quem só pode utilizar 2, recebe 2. Quem só pode usar sabiamente 1, recebe 1. Ninguém precisa lamentar que não recebeu maiores dons, porque aquele que repartiu a cada um é igualmente honrado pelo desenvolvimento de toda a dádiva, seja ela grande ou pequena. Aquele a quem foram confiados 5 talentos deve restituir o aumento dos 5. A quem foi dado apenas 1, o aumento de 1. Deus espera a restituição, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 Coríntios capítulo 8, verso 12. O uso dos talentos. Na parábola, aquele que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Os talentos, conquanto poucos, devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com o que tenho? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Fazendo profissão de fé em Cristo, comprometemo-nos a tornar-nos tudo quanto nos seja possível, como obreiros para o Mestre, e devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição, para que possamos fazer o maior bem que formos capazes de realizar. O Senhor tem uma grande obra para realizar, e mais legará na vida futura aos que na presente serviram mais fiel e voluntariamente. O Senhor escolhe seus agentes e dá-lhes cada dia, sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito o seu plano, não porque sejam perfeitos, mas porque pela conexão com Ele podem alcançar a perfeição. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso, e todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. E os que querem ser cobreiros de Deus devem esforçar-se para aperfeiçoar cada órgão do corpo e qualidade da mente. Verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o adestramento do corpo, mente e alma para o serviço divino. Esta é a educação que perdurará para a vida eterna.
Requer o Senhor de todo cristão crescimento em eficiência e capacidade em todo ramo. Cristo pagou nosso salário, seu próprio sangue e sofrimento, para assegurar nosso serviço voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo de como devemos trabalhar e que espírito devemos introduzir em nossa labuta. Deseja que estudemos como melhor promover sua obra e glorificar seu nome no mundo, coroando com honras, com maior amor e devoção, o Pai que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem. Milhares passam esta vida como se não tivesse alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Lembre-se de que nunca alcançará mais elevada norma que a que se propuser. Fixe, pois, alto seu alvo, e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, suba até o topo a escada do progresso. Que nada o impeça. O destino não teceu tão firmemente suas malhas ao redor de qualquer homem que precisasse permanecer desamparado e na incerteza. Circunstâncias adversas devem criar a firme determinação de vencê-las. A transposição de um obstáculo dará maior capacidade e ânimo para avançar. Insista com resolução na direção correta, e então as circunstâncias serão suas auxiliares, não empecilhos. Almeje cultivar toda a graça do caráter, para a glória do Mestre. Você deve agradar a Deus em cada aspecto da formação de seu caráter. Isso você pode fazer, porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. Seja como Daniel, aquele fiel estadista, homem que nenhuma tentação podia corromper. Não desaponte aquele que tanto o ama, que deu sua vida para cancelar seus pecados. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Lembre-se disso. Se tiver cometido erros, certamente alcançará a vitória ao reconhecer estes erros e os considerar farol de advertência. Assim, transformará a derrota em vitória, desapontando o inimigo e honrando o seu Redentor. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes toda a consecução divina. E no céu devemos progredir continuamente. Que importância tem, pois, nesta vida o desenvolvimento do caráter? Os seres celestiais cooperarão com o agente humano, que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifesta na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à sua destra para o auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Faculdades mentais. Deus requer o cultivo das faculdades mentais. É seu desígnio que seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento que os mundanos, e se desagrada dos que são muito descuidados ou muito indolentes para se tornarem obreiros eficientes e bem